Olá, pessoal! É um prazer muito grande estar aqui com vocês, de novo nesse evento, né? Central Injetáveis Web, uma forma da gente compartilhar um pouco de conhecimento, trocar ideias, trocar experiências dentro desse universo maravilhoso que é o universo dos injetáveis. Eu gostaria muito de agradecer a Central Injetáveis pelo pioneirismo nisso tudo, em juntar grandes nomes aí da medicina. Me sinto muito honrada em fazer parte desse time e vou tentar dividir com vocês um pouquinho aí sobre o que eu tenho feito de injetáveis, principalmente em prevenção cardiovascular, principalmente levando em consideração toda essa estrutura que é a cardiosuplementação. Para quem não me conhece, meu nome é Cibele, eu sou mineira, sou cardiologista, formada há 26 anos, e há 12 anos eu estou aí nessa área, né, de cardiologia metabólica, uma área aí que teve como pioneiro o Dr. Stephen Sinatra, e trabalhando muito com isso, né, que é o que a gente chama hoje de cardiologia integrativa, né? Segundo o Dr. Mark Houston, que é o pai aí da cardiologia integrativa, é essa área que estrutura tudo isso dentro de um contexto mais sistêmico do indivíduo sendo visto como um ser mais integral. É um prazer de novo estar aqui com vocês e vamos lá, vamos trocar algumas ideias. Deixa eu inicialmente aqui compartilhar a minha tela com vocês. Então, acredito aí. Vamos lá, nós vamos falar, como eu disse aí, né, sobre otimização metabólica, né, dentro de todos esses eventos, não só de prevenção, como de tratamento de doenças cardiovasculares. E eu gostaria de iniciar, então, essa troca de ideias, né, que é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês, um caso clínico meu, um caso aí relativamente recente desse ano, onde eu pude empregar os injetáveis e a cardiosuplementação, acredito eu, com muito sucesso, foi um caso que ficou bem resolvido e é muito prazeroso compartilhar isso com vocês. É um paciente do sexo masculino, 50 anos, é um colega médico. Essa consulta dele foi em março, porque em janeiro ele relatava ter tido a infecção, né, pelo SARS-CoV-2. Ele evoluiu para um quadro inflamatório no 7º dia, com sintomas de dispneia intensa, taquicardia, astenia, inapetência, tosse produtiva e chegou a saturar 84%. Ele precisou de oxigênio domiciliar, usou todo esse esquema terapêutico aí nessa época, né? Fez o protocolo oficial, né, que estava sendo descrito. Esse colega médico também usou alguns suplementos na época, ainda acetilcisteína, vitamina D, K2, vitamina C, 4 gramas por dia, e além de quercetina, zinco, tá? Ele usou também dutasterida nessa época e era um colega médico que desde 2013 ele já fazia uma modulação hormonal. Ele suplementava aí hormônio tiroidiano através do extrato de tireoide e além disso usava deposteron injetável, DEA, melatonina, ômega e N-acetilcisteína. Fato é que em fevereiro ele teve esse quadro grave, né, do Covid, na verdade foi um quadro moderado, e após 30 dias ele tinha algumas palpitações esporádicas, mas nada de sintoma cardiovascular, mas foi fazer um ecocardiograma pelas palpitações. Então esse ecocardiograma data aí, como vocês podem ver, de 5 de março de 2022, e que mostrava então um VE com uma disfunção sistólica grave, com uma hipocinesia difusa severa, uma fração de ejeção estimada de 23%. Tinha também associado uma disfunção diastólica desse ventrículo esquerdo, já grau 2, que é o que a gente chama de padrão pseudonormal, um ato esquerdo aumentado e um ventrículo esquerdo com 54 milímetros, já também discretamente dilatado. As câmaras direitas e as funções das câmaras direitas estavam preservadas. Bom, isso aí é o eco dele, né? Eu trago aí para vocês a cópia do eco, né? Na verdade, um diâmetro do ventrículo esquerdo já bem aumentado, né? Uma fração de ejeção aí de 22%, como eu havia falado, 23, 22%, e já com uma disfunção diastólica do padrão pseudo-normal. E aí a gente conversando, ele me procurou exatamente por causa, né, de ser essa coisa de referência na área da cardiologia metabólica e da cardiosuplementação, e eu propus então para ele uma terapêutica baseada em quê? Numa solução Sinatra injetável 2 vezes por semana. Nós vamos ver exatamente isso, tá, gente, mais detalhadamente nessa aula.
Então, eu prescrevi a coenzima Q10 injetável no glúteo, semanal, junto com o resveratrol, que a gente também fazia semanal no outro glúteo, e esse resveratrol eu alternávamos com cúrcuma longa. Além disso, eu propus o soro da solução Sinatra, né, com L-carnitina, sulfato de magnésio e D-ribose, diluído em 100 ml. A gente optou por fazer um volume menor para não sobrecarregar volumetricamente esse ventrículo esquerdo. E a gente também adequou a metilação, com metilcobalamina e metilfolato aí. A gente fez aí umas 4 sessões, né, acompanhando aí os níveis de dosagem de B12 e a homocisteína desse paciente. Bom, quando foi em além disso, né, só antes de passar como é que foi aí o nosso resultado, eu também associei alguma coisa oral, tá? Eu mantive o ômega 3, que ele já usava, mas nós aumentamos aí a dose, né, para 8 cápsulas aí de um ômega que tinha 360 miligramas de ácido eicosapetanoico por cápsula, além de ter associado aí também esse quarteto sinatro oral e deixado uma fórmula antioxidante básica com manganês, zinco, cobre, selênio, a própria N-acetilcisteína que eles já usavam e a riboflavina. Quando foi, então, exatamente em setembro, nós combinamos de repetir esse eco com 6 meses de evolução. Eu falei com ele para segurar, né, as expectativas, mas para que a gente mantivesse aí uma terapêutica aí de 3 meses, né, endovenoso, e que aí a gente repetisse esse eco. E aí a gente tem, então, um resultado muito positivo. A fração de ejeção, que era 22%, melhorou para 51%. A gente sabe que o ideal é acima de 53%, então nós estamos a 2% de ter um ventrículo esquerdo completamente normal. O volume diastólico desse ventrículo esquerdo, que estava em 60 milímetros, alterado, retrocedeu para 54. Nós também vimos aí uma redução do tamanho do átrio esquerdo e a disfunção da diástole, que estava grau 2, padrão pseudonormal, já retrocedendo para grau 1, e nós estamos aí numa expectativa muito positiva que até essa diástole possa se normalizar. Bom, então nós utilizamos aí dos injetáveis e por que que nesse caso, né, de um paciente que estava aí com uma miocardiopatia dilatada, pós uma miocardite viral, é uma coisa que não é tão rara, né? E a gente viu bastante isso na Covid, e a gente estava lidando com o pós-Covid, que é exatamente uma situação que pegou todos nós médicos despreparados do ponto de vista de terapêutica. A gente sabe também que dentro da cardiologia tradicional, esses quadros de miocardiopatia dilatada pós-miocardite virótica, eles podem culminar com uma miocardiopatia dilatada idiopática e não melhorar a fração de ejeção. E dentro da cardiologia mesmo tradicional, nós temos muito pouca coisa para restaurar esse miocárdio. Nós sabemos que tudo que a gente tem aí, que é os que a terapêutica convencional para insuficiência cardíaca, que é o uso da espironolactone, dos bloqueadores receptores de angiotensina, do próprio carvedilol, são substâncias que vão ter efeito a longo prazo em reinternação e progressão de classe de insuficiência cardíaca, né, de sintomas, basicamente, mas essas medicações pouco vão ajudar ali no evitar o remodelamento miocárdico, no evitar o restauro desse miocárdio, né? E por que que nesse caso, e por que que em vários casos, no dia a dia de vocês, a gente vai usar ou vai optar pelo uso de nutracêuticos via injetável? Primeiro é que eu queria garantir com esse paciente a absorção, né? A gente sabe que muitos dos casos de Covid, se eu não pudesse dizer praticamente todos, vem associado com a desbiose intestinal, né? A gente sabe que o vírus tem também um acometimento inflamatório dessa saúde do trato gastrointestinal. Os resultados vão ser bem mais rápidos e mais perceptíveis se a gente conseguir fazer essa terapia injetável. E nesse colega médico a gente precisava de rapidez, porque esse miocárdio pós-inflamação aguda, ele iria passar por um processo de remodelamento que poderia culminar numa fibrose, e esse remodelamento do ventrículo esquerdo realmente não restaurar a fração de ejeção e a função sistólica. E também muitos de vocês no dia a dia, né, para reduzir o número de cápsulas que o paciente vai ingerir. Isso geralmente pode causar um desconforto ao paciente, porque nós queremos dar inúmeras substâncias com várias ações que têm comprovação científica, mas isso tudo tem que ter um veículo, né? E aí o injetável entra com essa perspectiva.
mas nós estamos falando de prevenção e de tratamento e do uso desses nutracêuticos em doenças cardiovasculares. E se eu pudesse aí falar do tripé das doenças cardiovasculares, né, que é exatamente o tripé que a gente utilizou para suplementar no pós-Covid, é exatamente tentar ir atrás dessas disfunções, da inflamação silenciosa, né, que no caso de um pós-miocardite, na verdade foi uma inflamação aguda, que não foi silenciosa, mas que acaba culminando aí com esse processo não resolutivo adequadamente. A disfunção mitocondrial, que é talvez o ponto-chave desses pacientes, segundo o Dr. Stephen Sinatra, pai aí da cardiologia metabólica, né? E nós vamos ver a importância da mitocôndria e de todos esses nutracêuticos aí na saúde mitocondrial. A metilação, adequar a metilação e os riscos que essa metilação não adequada podem trazer em relação à homocisteína, em relação a processos cardiotromboembólicos, também uma complicação dessa virose, e o estresse oxidativo, que muitas das vezes a gente não consegue separar aí, né, desse processo inflamatório, é o que a gente chama de oxinflammation, né, ou oxinflamação, e isso tudo a gente tem como abordar hoje com uma estrutura de nutracêuticos injetáveis. Eu vou falar de alguns, nós não vamos conseguir exaurar isso, né, em uma aula, mas muitos de nós aí, muitos desses colegas que foram convidados para falar aí nesses dias de evento, vão abordar novamente esse processo, porque isso não é só o tripé de sustentação, gente, das doenças cardiovasculares, mas nós estamos falando do tripé de sustentação de todas as doenças crônico-degenerativas. Aí, então, vamos começar a falar principalmente num tópico que eu acho importantíssimo. Às vezes a gente vai muito afoito, querendo usar terapia injetável, e a gente sabe dos resultados maravilhosos que ela pode nos trazer, mas todos os suplementos, injetáveis ou orais, todas as adequações hormonais, se não houver ali associado uma mudança de estilo de vida, provavelmente os resultados não vão ser tão eficazes quanto os que a gente necessita e o que a gente observa, não só em trabalhos clínicos, como na nossa prática. Então, cuidar desse terreno biológico é fundamental. O paciente tem que ser orientado e ele tem que ter essa compreensão em tentar remover o que o tornou inflamado ou oxidado, ou que alterou essa capacidade dele de uma função excelente mitocondrial. Se eu não removo, então se eu não oriento o paciente a fazer uma dieta adequada, a prática de atividade física, um sono restaurador, a uma mudança de hábito de vida nesse contexto, às vezes eu vou estar fazendo a melhor terapia e colhendo os resultados mais pífios, os resultados não tão esperados como eu deveria ter. E vamos começar a falar então de por que eu usei esse quarteto, que na verdade acabou até sendo um quinteto, porque no momento a gente usou a pirrolinoquinolinoquinona, e por que isso restaura a mitocôndria, e o que a gente tem de trabalho científico para dar suporte ao uso dessas substâncias. Eu não vou conseguir falar aqui com vocês o tanto de trabalho que a gente tem para cada um desses elementos, mas eu trouxe alguns de importância e de relevância para que vocês entendam como que isso realmente tem papel de existir nesse contexto, não só da cardiologia preventiva, quanto da cardiologia terapêutica. Bom, gente, o objetivo, né, de dar suporte a essa célula é exatamente por esse motivo, né? O nosso cardiomiócito pode chegar a ter de 3.000 até 5.000 mitocôndrias. Para vocês terem ideia, na célula somática, isso chega a 300 a 500 mitocôndrias, ou seja, a saúde do coração, a essência dessa saúde é mitocondrial. Um terço do peso do coração é a mitocôndria. E uma vez esse DNA mitocondrial lesado, principalmente por esse processo inflamatório que a gente viu nesse caso clínico, o DNA mitocondrial ele tem uma capacidade de restauro e de defesa muito inferior ao DNA celular. E isso leva ao quê? A lesão irreversível das nossas mitocôndrias. E isso é de um aspecto importantíssimo para o coração, porque níveis mais baixos gerados ali pela mitocôndria no miocárdio, em termos energéticos, vão fazer com que esse cálcio permaneça o quê? Fixado à troponina por muito mais tempo na diástole. Isso leva a essa disfunção do miocárdio e isso vai fazer com que essa recuperação, principalmente daquela função diastólica, não ocorra e, obviamente, muito menos da função sistólica, que necessita o quê? Que esse cálcio saia da célula e que abra, então, os canais de potássio para que ocorra o relaxamento ventricular esquerdo.
Então, nós estamos falando de elementos aí, né, desse quarteto proposto pelo Dr. Stephen Sinatra, pai da cardiologia metabólica, que vai ser usado em larga escala para resolver basicamente o quê? O déficit bioenergético. E a gente vai usar como quarteto originalmente a L-carnitina, a coenzima, a D-ribose e o magnésio, que tem em comum não só o fato de modular e otimizar a geração de ATP na mitocôndria, como manter também o alto nível de metabolismo gerado nessa mitocôndria. E nesse caso que eu mostrei para você, dentro do miócito, preservando ou, nesse caso, muito lindamente aí a gente observou, restaurando a capacidade funcional do nosso miocárdio. O magnésio, nós vamos ver item por item aí, de uma forma bem rápida, como que o magnésio participa aí de mais de 300 reações enzimáticas no corpo, né? Ele vai restaurar muito e ter a capacidade de restaurar a função miocárdica. A coenzima, como um grande antioxidante lipossolúvel, tem papel vital na geração celular de ATP, né? Na membrana da mitocôndria, a L-carnitina, que é fundamental para a beta-oxidação dos ácidos graxos, ou seja, para a geração de energia direta dentro do cardiomiócito, e a D-ribose, que faz parte ali daquele substrato energético da adenosina trisfosfato, o nosso ATP, e que às vezes, quando estamos aí em situações de emergência, de déficit energético, a gente não consegue com eficácia restaurar os níveis de D-ribose. Todos, então, vão melhorar essa energia, principalmente nessa situação aí que eu queria, que era da insuficiência cardíaca. Só lembrando, gente, eu acho isso aqui extremamente importante, como é que algumas drogas que a gente usa corriqueiramente aí na medicina, medicamentos, vão inibir a beta-oxidação, vão depletar a carnitina e coenzima aí na nossa mitocôndria. Eu trago alguns exemplos, principalmente alguns que eu sei que pacientes usam inadvertidamente em várias viroses, como o ibuprofeno, né? Ácido acetil salicílico, ácido valproico, aí muito utilizado, né? Porque nós estamos vivendo uma sociedade ansiosa, uma sociedade com transtorno bipolar, então a gente tem isso muito usado. Mas tem substâncias ainda, como mostram aqui, ó, que lesam a mitocôndria e do DNA especificamente, e a gente viu como é que esse DNA é uma estrutura de difícil restauro, né? E mais uma vez aí, ó, outros anti-inflamatórios, como o nimesulide, atrapalhando aí o processo de fosforilação oxidativa, bem como o diclofenaco, ou seja, muitas substâncias do uso de vocês que vão estar depletando L-carnitina, especificamente coenzima Q10, e olha que eu nem trouxe aqui uma das drogas mais prescritas hoje na cardiologia, que é a estatina, porque infelizmente não vai dar tempo da gente falar sobre estatina, mas vocês não podem imaginar quando, promovendo a redução da formação da coenzima Q10, essa estatina vai ter um efeito muito deletério na saúde do miocárdio. A coenzima Q10, para começar a falar de um deles, né, do quarteto, talvez seja aí a minha querida, né, dentro desse quarteto, sabendo que o biquinol é a forma biologicamente ativa, mas que a gente suplementa a forma oxidada, que é a não ativa, que é a ubiquinona, que vai passar por um restauro, que pode ser convertida ou novamente reduzida na forma ativa, que é o biquinol, e ela reside, né, na membrana. Nosso corpo produz coenzima Q10, ele tem eficácia para produzir coenzima Q10. Essa substância está lá na membrana da mitocôndria e a função da coenzima é exatamente de transporte de elétrons nessa cascata das mais importantes que temos, que é a fosforilação oxidativa. Ela aceita e passa elétrons e é nela aí a função de reciclar a energia formada na mitocôndria. E é claro, dramáticos efeitos nós vamos ter na função do cardiomiócito, principalmente se o paciente já está ali com algum déficit de geração de energia, se a gente não conseguir aí ter níveis adequados de coenzima Q10. Mas a coenzima Q10, ela vai muito além de resgatar um miócito lesado. A coenzima Q10, ela vai reduzir a lipoproteína A gente tem trabalho científico mostrando isso. Lipoproteína A, que é um calcanhar de Aquiles de todos vocês, estima-se que 25 a 30% da população tenha a lipoproteína A elevada, é por si só um marcador de risco cardiovascular, de risco tromboembólico. A coenzima Q10 vai melhorar a função do endotélio, ela tem trabalho mostrando redução de colesterol e triglicérides e melhorando a hemoglobina glicada. Tem papel antihipertensivo,
pode melhorar o HDL, além de reduzir aí o estresse oxidativo, principalmente a oxidação das lipoproteínas. Então, não só tem papel na terapêutica cardiovascular, como em prevenção. E eu trago aí algumas revisões sistemáticas para vocês que mostram exatamente o potencial anti-inflamatório e antioxidante da coenzima Q10, reduzindo marcadores inflamatórios, ou seja, foi aí a minha escolha, né, para tratar aquele processo pós-inflamação e de lesão, obviamente, de miócito, né, que a gente viu nesse paciente. E, além disso, tem revisão de meta-análise mostrando uma redução de 11 milímetros na pressão arterial. Gente, na cardiologia tradicional, muitas medicações com vários efeitos colaterais não vão conseguir essa redução. E isso aqui é estudo com a coenzima Q10 oral. A gente realmente, em termos de injetáveis, tem pouco trabalho com coenzima Q10 injetável, né? Mas sabemos dela também abaixando aí a lipoproteína A. Nesse trabalho aqui, uma redução de 12 a 26% na dosagem de lipoproteína A, ou seja, um efeito extremamente positivo para uma coisa que hoje a cardiologia tradicional não dispõe de terapêutica, né? Nós não temos nenhuma medicação com validação de estudo científico fase 3 comprovado para reduzir lipoproteína A. E eu vou apresentar para vocês a coenzima, a L-carnitina, o próprio ômega 3 que tem esse papel. Eu trago um trabalho aqui para vocês com a coenzima Q10 feita endovenosa em ratos, mostrando que ela atravessou a barreira hematocefálica, ou seja, coenzima Q10 também tem um papel neuroprotetora, não só cardioprotetora, principalmente aí nesse caso em ratos, mas estudada endovenosamente. A L-carnitina, que a gente sabe aí que pode ter deficiências, principalmente em pacientes mais idosos ou pacientes com defeitos genéticos, principalmente em pacientes que não consomem proteína animal adequadamente e naqueles que têm deficiências dos cofatores. Para a gente produzir a L-carnitina, a gente precisa de B6, de magnésio, de metilfolato, de ferro e de vitamina C. E numa dieta ocidental extremamente rica hoje em produto industrializado, né? A gente quase não tem alimento, a gente só tem produto alimentício. É muito comum essas deficiências de formação e produção da L-carnitina. A própria doença renal ou hepática, medicamentos, como a gente já viu anteriormente, a gente vai ter aí algumas diminuições da produção de L-carnitina. Repito aí para vocês, as medicações que também vão fazer o quê? Uma depressão de L-carnitina, bem como de coenzima no corpo, né, sistemicamente, e o papel da L-carnitina vai ser exatamente esse. 60% da fonte energética do nosso cardiomiócito é através do ácido graxo e não da glicose. E para que esse ácido graxo esteja disponível para fosforilação oxidativa, eu preciso sim de níveis adequados da L-carnitina para que esse ácido graxo sofra beta-oxidação. Então, ela entra aí também como um antioxidante, né? Ao reduzir a coenzima A livre, ela torna a coenzima A livre de novo um antioxidante, varrendo radicais livres. É o grande papel da L-carnitina. E nós temos muitas revisões sistemáticas aí com a L-carnitina, melhorando aí o influxo de cálcio novamente, melhorando a integridade desse miócito, melhorando o estresse oxidativo e inflamatório, reduzindo a evolução desse cardiomiócito para a necrose, que é o nosso medo, né, principalmente nesse caso clínico de pós-miocardite inflamatória viral, esse caso acabar caminhando para necrose e fibrose, e a gente tem publicação relacionada a isso. Mas a gente tem também a L-carnitina melhorando aqui, gente, a fração de ejeção, ó. Então, eu já tenho estudos publicados, esse aqui em 2017, como que em pacientes com insuficiência cardíaca ela melhorou débito cardíaco, fração de ejeção, o desempenho da diástole, que é o que nós podemos ver nesse caso que eu apresentei para vocês, redução dos peptídeos natriuréticos atriais, que tem muito a ver com a redução do tamanho do átrio esquerdo, reduzir o tamanho de diâmetro do ventrículo esquerdo, e a gente pôde ver esse caso replicando isso que esses artigos mostraram. E a gente tem a L-carnitina ali no pré-operatório de revascularização. Isso aqui é com o uso endovenoso dela, olha que interessante, é uma dose mais alta num paciente infartado, reduzindo mortalidade e evolução para insuficiência cardíaca quando usado aí a L-carnitina endovenosa nessa dose, melhorando fração de ejeção também no pós-revascularização do miocárdio, melhorando a arritmia através de todos esses efeitos que a gente vê da L-carnitina. Efeito antioxidante,
melhorando o fluxo coronariano, né, melhorando aí o limiar isquêmico desses pacientes. Então a L-carnitina tem um papel intramiocitário bem diferente, bem diferenciado aí quando usada intravenosa, mas aqui nesse trabalho que eu divido com vocês, ela ainda conseguiu um aumento de 12% do HDL quando feito injetável. Muito interessante esse trabalho, porque esse trabalho comparou o uso de L-carnitina endovenosa com oral e vendo que a endovenosa por uma semana teve um efeito superior em melhorar HDL. Uma coisa extremamente dificultosa também no dia a dia da cardiologia e de vocês, médicos que tratam de gente, né, que pedem e avaliam aí o HDL, como com o HDL por essa perspectiva de ter aí uma definição genética, né, como é que é difícil elevar e a L-carnitina elevando. E aqui, nesse mesmo trabalho, mostrando como é que é interessante a L-carnitina venosa em relação à oral, porque quando a gente toma a L-carnitina oral e a gente tem aí uma microbiota alterada, essa L-carnitina diante de uma disbiose, ela pode formar então no fígado, através da flavina monoxidase, a trimetilamina. E essa trimetilamina oxidada, no caso, está relacionada a um transporte alterado de colesterol e uma série de eventos aí relacionados à aterosclerose. Enquanto a L-carnitina venosa, ela simplesmente não passa por esse processo aqui da desbiose e não vai estar relacionada a riscos cardiovasculares. Gente, trabalhe com a trimetilamina, linkando o risco de doença cardiovascular, já existem aos montes, e esse link hoje é um link já bem estabelecido. Daí uma vantagem de um paciente muito disbiótico, né, com uma alteração intestinal ainda muito importante, a gente está fazendo prioritariamente aí a L-carnitina injetável. Além disso, a gente tem aí, de novo, outro trabalho, né, mostrando redução de lipoproteína A. Eu já havia mostrado para vocês como que a coenzima reduziria em torno de quase 30% a lipoproteína A. Aqui com a L-carnitina também, mostrando esses níveis de redução de lipoproteína A, uma coisa muito interessante da gente estar aí diante desses pacientes, colocando como terapêutica diante desses pacientes com a lipo aumentada. Quando suplementa essa L-carnitina, então? Em todos aqueles casos que a gente viu que elas têm deficiência, né? Idosos, pacientes veganos ou vegetarianos, pacientes com sinal de disfunção mitocondrial, que era o que indiscutivelmente esse meu paciente tinha, né? Sempre a solução Sinatra, claro. E a gente ainda tem o uso da L-carnitina no emagrecimento, na síndrome dos ovários policísticos, nessa síndrome sim, com alguns trabalhos já mostrando grande benefício. Então, ela tem aí uma terapêutica aí muito bem indicada. A derribose entra aí como aquele monossacarídeo, né, que é produzido pelo nosso corpo na via das pentoses e que é fundamental ali na formação da molécula de ATP. Nosso corpo dá conta, né? Ele consegue reestruturar os níveis de derribose, mas diante de qualquer sofrimento, de uma disfunção mitocondrial, de um processo igual aquele paciente nosso estava passando, né? De necessidade de restauro energético mais a contento, aí infelizmente a gente não consegue produzir derribose, né? E eu trago aqui para vocês exatamente essas situações, estudos de situações emergenciais, onde a suplementação de derribose reduziu o miocárdio hibernante, melhorou a fração de ejeção, aqui nesse caso específico no pós-operatório de revascularização, no pós-operatório de troca valvar, para que vocês vejam que a gente tem trabalho científico aí mostrando, né, esse efeito. Nós temos alguns trabalhos com o uso da endorribose venoso, né? Aqui tem um trabalho que foi feito em coelhos, principalmente para mostrar que não teve efeitos tóxicos, mas a gente tem um aqui em 17 pacientes com doença arterial coronariana, melhorando de novo aquele miocárdio isquêmico. E a gente deixa isso bem claro, né, com os trabalhos que o uso parenteral da derribose em pacientes, né, que estão ali vivendo um estresse oxidativo, um estresse inflamatório, essa derribose vai manter a fração de ejeção por uma semana nesse trabalho aí, após a cirurgia, diferente do declínio que foi observado em pacientes pós-cirurgia de revascularização que não usaram a derribose, ou seja, mostrando nitidamente uma melhoria desse miocárdio com o uso da derribose. A gente pode usar a derribose aí na nossa prática, né, do ponto de vista oral, 2 a 5 gramas diluídas aí em 3 tomadas,
mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho de novo como é que a gente faz a solução Sinatra injetável. Só para finalizar esse quarteto, né, o magnésio, que está envolvido em muitas reações químicas no corpo, as nossas fontes naturais são escassas, realmente, não tem valor mensurar o magnésio sérico, né? O magnésio, para ter valor da gente evidenciar se ele está diminuído, é só mesmo intraeritrocitário, mas a gente pressupõe que nossa população é toda deficiente, porque a gente precisaria de um terreno aí rico em atividade vulcânica para ter mais magnésio. E os estudos mais precursores sobre como que o magnésio está relacionado a risco cardiovascular foram o ARIC e o CHIP. Esses estudos eram estudos populacionais que já mostravam e linkavam que menores níveis de magnésio estavam relacionados a maiores eventos cardiovasculares. Mas só para recordar que o magnésio também, gente, tem um papel muito importante na secreção de insulina pancreática. Então, ele vai ter aí alguns trabalhos mostrando que, ao interagir com esses receptores transmembrana de insulina, ele potencializa a sua ação, então ele tem um efeito aí na resistência insulínica. Esse trabalho aqui especificamente no diabetes tipo 2, ele reduz o processo inflamatório, e isso eu acredito que vocês já sabiam, né, como tem efeito hipotensor a suplementação de magnésio, principalmente se a gente conseguir aí usar o magnésio taurato, né, ele vai ter melhor efeito ainda. Nos pacientes que precisam mesmo de antihipertensivo, o magnésio tem um efeito sinérgico à medicação, e o mecanismo proposto é de aumentar a produção de óxido nítrico, né, melhorando aí não só o relaxamento, como a função endotelial como um todo. E muita substância vai levar à deficiência de magnésio. Nós temos que ver substâncias aí, e não só substâncias, como condições, como por exemplo o alcoolismo, algumas intoxicações por alumínio, e outros usos de medicação, bem como doenças celíacas, doenças do trato gastrointestinal, diarreia, uso crônico de digoxina, o próprio uso exagerado da cafeína, depletam o magnésio. Então, acaba que quando a gente vê um paciente hoje, a gente enxerga realmente, na realidade, uma depressão desse mineral. Na prática, quando a gente vai usar oral, é bom aí que a gente não se deixe guiar por esses níveis séricos, como eu comentei. As indicações são inúmeras, né? Para o quarteto Sinatra, eu acabo dizendo quais não são as indicações, porque indicações é o que a gente mais tem. A dose oral seria de 500 miligramas a 1 grama, e a gente pode estar fazendo, do ponto de vista oral, um blend, né? Colocando aí um pouco do dimalato, do treonato, do glicina e do taurato, principalmente em pacientes com arritmias e palpitações e ansiedades. Mas na nossa prática endovenosa, o magnésio disponível que a gente usa é o sulfato de magnésio, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho de novo aquela solução. O que completa aí, né, o quarteto descrito pelo Dr. Sinatra é a pirrolinoquinolinoquinona, né, que é uma substância que vai fazer mitocondriogênese, né? Ela é um micronutriente essencial, o nosso corpo realmente não fabrica o PQQ, e sim, ele promove o crescimento de novas mitocôndrias, tem aí um efeito muito interessante, injetável, porque ele vai conseguir o quê? Olha lá, quando administrado ali no paciente pós-infarto do miocárdio, isso é aí uma grande aplicabilidade dos injetáveis, ele melhorou muito a área isquêmica, né? A área que a gente fala de penumbra, é aquela área que vai fazer e que vai sofrer uma reperfusão após o evento isquêmico. Essa área que sofre reperfusão, ela vai fazer um estresse oxidativo muito grande, e o PQQ, nesse trabalho científico aí, teve um efeito protetor. O quarteto Sinatra, como eu usei, né, no nosso paciente, né, com miocardiopatia dilatada, é exatamente esse, né? A L-carnitina com sulfato de magnésio e a D-ribose, nesse soro de 100 ml. Eu posso acrescentar nesse soro o PQQ, como eu acrescentei naquele caso anterior. Eu posso estar associando o complexo B, que também tem um papel super fundamental na função da mitocôndria. E esse soro vai ser feito aí 1 a 2 vezes por semana. Naquele caso mais grave, eu fiz 2 vezes por semana. E a coenzima Q10 sempre no glúteo, né? Jamais intravenosa, semanal.
Foi o que a gente usou aí, tá? Mas a gente também usou algum suporte para inflamação, né? Que pode, no seu dia a dia, como prevenção, ser usado na inflamação silenciosa crônica, que nesse caso não era silenciosa, né? Nós usamos aí a cúrcuma, né? E o resveratrol. Cúrcuma é essa que as propriedades antidiabetogênicas, anti-inflamatórias e hepatoprotetoras já estão bem esclarecidas. Talvez o que vocês não sabiam é que ela tem um papel aí na peroxidação lipídica, vai ter uma função muito importante no estresse oxidativo, modulando essa inflamação, tem papel antiagregante plaquetário e oral, infelizmente, é uma substância que tem uma biodisponibilidade ruim. Cada vez as farmácias magistrais investem mais em cúrcumas lipossomais, nanoparticuladas, para que a gente continue e tendo esse benefício do uso oral, mas está aí um papel de uma substância injetável bastante definida diante dessa disponibilidade que não é boa. E aí, gente, eu trago para vocês de uma forma assim bem resumida todo o aspecto de ação da cúrcuma, né, que vai ter um aspecto importante, né, na oxidação do LDL, por isso aqui na aterosclerose, mas tem um papel muito importante no remodelamento cardíaco, como foi no caso desse paciente, em pacientes que usam drogas cardiotóxicas, né, principalmente pacientes que fazem aí quimioterapia, em pacientes diabéticos, pelo efeito da cúrcuma, em termos aí de normalizar aí essa disfunção inflamatória, no infarto do miocárdio, no AVC e principalmente no aneurisma de aorta. Então, a cúrcuma tem muitos efeitos e tem vários trabalhos científicos. Eu trouxe uma revisão sistemática aí para você, mostrando que como é que ela tem esse papel de redução da proteína C reativa, principalmente em pacientes já coronariopatas, tem um papel antioxidante, reduzindo a LDL oxidada, que é a molécula mãe, que ao ser fagocitada pelo macrófago vai dar início ao processo aterosclerótico, né? E toda uma cascata inflamatória, né? Desencadeada por esse macrófago. Potencial benefício é estabilizar a placa de ateroma, carotídea, mas esse estudo foi em ratos, e aumento da ApoA, que é uma fração proteica ligada ao HDL, que tem fins protetores. Na prática, eu uso cúrcuma oral, sempre associada a piperine, sempre deixando bem claro uma necessidade de uma dose mais alta de curcumina, né? Mas também fazemos injetáveis, principalmente por causa dessa biodisponibilidade ruim. E as indicações são sempre que eu tiver aí um paciente oxidado, um paciente inflamado. A gente tem trabalho deixando bem claro que ela não tem problema na associação com a S. O resveratrol entra aí como parceirão da cúrcuma, né, em termos de resposta antioxidante e anti-inflamatória. E a gente acha que resveratrol é somente tomar a nossa tacinha de vinho, como a dieta do Mediterrâneo mostrou, mas a gente sabe que uma taça de vinho vai fornecer para o corpo apenas 1,5 a 2 miligramas de resveratrol, e as doses estudadas ou necessárias para que eu tenha um efeito do resveratrol gira em torno de 150 a 300 miligramas dia. Então, a biodisponibilidade do resveratrol é ruim, ele tem um perfil farmacocinético também ruim, um metabolismo muito rápido e intenso, isso levando então uma outra substância que tem um papel muito interessante aí nos injetáveis. Os mecanismos protetores do aparelho cardiovascular em relação ao resveratrol são inúmeros. Talvez se eu pudesse situar o mais importante é essa capacidade lipofílica que ele tem de ligar a molécula, né, ao LDL ou ao colesterol remanescente, que tem um risco aterogênico, protegendo essas moléculas da peroxidação lipídica. É um varredor por si só de radical livre, vai reduzir aí NF-kappa-beta e todo esse estímulo de transcrição inflamatória que a NF-kappa-beta produz, reduz então essas citocinas, melhorando a função endotelial e principalmente tendo um efeito aí protetor nos macrófagos, que é ali a estrutura que depois de desencadear essa resposta inflamatória ali na camada subendotelial, é a estrutura que por si só realimenta essa resposta inflamatória, que são os macrófagos. Inúmeros efeitos, né, protetores do resveratrol, não só em relação à aterogênese, como eu já disse aqui, reduzindo NF-kappa-beta, mas tem um efeito aí aumentando sirtuínas, né, melhorando a produção de óxido nítrico, tendo efeito diretamente aí na vasodilatação, na antiagregação plaquetária, tem um efeito direto na NADP-oxidase do macrófago, reduzindo espécies reativas de oxigênio, reduzindo então essa oxidação, essa peroxidação lipídica.
tem efeito antidiabetogênico ao proteger as células beta-pancreáticas, tem efeito no remodelamento cardiovascular, e aqui foi a minha escolha, né, para poder melhorar a fração de ejeção desse paciente, e tem também efeito através de modular os receptores de angiotensina 2 na hipertensão arterial sistêmica. E eu trago para vocês um review, né, do uso do resveratrol aí, com uma dose que foi muito variada, entre 30 a 500 miligramas, ainda nesse review dose oral, mas mostrando isso tudo que a gente comentou: redução de fator de necrose tumoral, de interleucina 6, de interleucina 8, de proteína C reativa, do interferon gama e de todo o efeito no inflamassoma, né? Então, muito interessante como que o resveratrol é uma droga extremamente potente numa série de efeitos. Esse aqui é um trabalho brasileiro, né? É também uma revisão sistemática de 7 estudos, mostrando de novo a grande capacidade de melhoria da função endotelial do resveratrol, do perfil lipídico caindo com a ApoB, que hoje por si só é um marcador de aterogênese, né? É a fração proteica da LDL, e melhorando aí a hemoglobina glicada, né? Melhorando resistência insulínica, melhorando também, bem como o magnésio, né? Tinha mostrado para a gente resistência insulínica. Bom, a gente quando quer usar o resveratrol, gente, principalmente na minha prática diária, eu não uso muito pela via oral, por causa da biodisponibilidade. Eu acabo usando ou pastilha de absorção, de autoabsorção oral, nessa dose 2 vezes ao dia. Você sabe que a pastilha de autoabsorção oral não é sublingual, é uma pastilha que a gente coloca entre a gengiva e a bochecha, e ela fica ali sendo dissolvida por 20 minutos, e é exatamente essa ação. O resveratrol precisa de tempo para a mucosa oral absorver, e a transdérmica também no gel Pentravan ou no biolipídio 2 vezes por dia também é uma forma bem interessante. Ou é o que eu proponho aqui, que é a injetável, que vai ter uma ação bem rápida, né, bem interessante, bem protetora durante um tempo, até que você migre aí para o uso crônico, né, se você quiser por mais tempo, dessas formas que tem uma biodisponibilidade melhor. Quando injetável, eu uso o resveratrol intramuscular e a cúrcuma também. Eu sei que tem alguns médicos que colocam a cúrcuma endovenosa. Eu não coloco, eu gosto de colocá-la sempre intramuscular como resveratrol, porque alguns colegas já foram descritas aí algumas complicações, e eu gosto menos assim do, né, gente, o menos é mais. Se eu tenho uma via segura, que é a intramuscular, e se eu posso usá-la sem complicação, nessas duas substâncias, hoje é o que eu prefiro, ok? Bom, e eu também, vocês lembram, nesse paciente eu quis adequar a metilação, né? A gente sabe que a hiperhomocisteínemia tem um papel muito importante na aterosclerose, mas também em eventos tromboembólicos, muito por esses mecanismos aqui. Eu tenho uma figura que ilustra isso muito bem. Olha aqui como que a homocisteína aqui na camada subendotelial, ela vai fazer com que a gente, quando aumentada, né, gente, a hiperhomocisteinemia vai aumentar a expressão da endotelina 1 e do tromboxane, aumentando eventos embólicos. Imagina isso pós-Covid, né, com toda aquela cascata inflamatória e da endotelite, que a gente viu que foi aí o marcador decisivo da nossa infecção por SARS-CoV. Ela vai diminuir a produção de óxido nítrico. A hiperhomocisteinemia, além disso tudo, aumenta a produção de radicais livres, e tem todo esse efeito pró-inflamatório, aumentando ainda mais a adesão ou a expressão das moléculas de adesão. Essas moléculas de adesão fazem o quê? Um reestímulo de fazer com que monócitos entrem na camada subendotelial e façam o quê? Mais diferenciação em macrófago e mais aumento, então, de estímulo inflamatório. Deixa eu tirar a tela aqui para que vocês vejam o trabalho científico que mostra isso, e que, se vocês quiserem ler, é um trabalho como cisteína muito interessante, esse trabalho aqui, tá? A gente sabe aí, né, gente, só de ter uma homocisteína acima de 8, como que já aumenta o risco de um evento, né, cardiovascular através de doença arterial coronariana, e quando maior que 14, a gente tem isso aumentado em 4 vezes. E a homocisteína é exatamente isso, né, o metabólico do ciclo da metionina, e ela vai fazer o quê? A metionina, ao ceder um radical metil, né, ela vai se transformar em homocisteína, que vai ser remetilada a metionina. Então, muito da elevação dessa homocisteína é déficit nessa remetilação, que vai precisar o quê? Da B12, né, doar o radical metil, para que a metionina sintetase
faça a sua ação. Eu preciso também do radical metil que vem do ciclo do folato, né? Quando o metiltetraidrofolato também vai doar o seu radical metil. E eu também vou precisar muito de ter o AB6 para que a cistationa sintetase converta a homocisteína em cisteína e aí, no processo de transsulfuração, ela seja metabolizada. 2/3 dos casos de homocisteína elevada são deficiências de metilfolato, metilcobalamina e B6 na dieta, né? Então, muito das causas de homocisteína elevada são deficiências dessas substâncias. Os defeitos genéticos nas enzimas, né, relacionadas à transsulfuração, são mais raros, existem, mas são bem mais raros. Ou seja, sempre que eu quiser melhorar a homocisteína, muito é eu colocar o quê? Um auxílio àquela remetilação. E aí a gente tem as formas de fazer isso oral, sublingual, mas eu confesso para vocês que depois aí do aparecimento dos injetáveis, eu tenho usado muito a metilcobalamina e o metilfolato injetável, intramuscular, ou às vezes também endovenoso misturado, né, que ele pode ser misturado com algumas substâncias, e sim tendo um efeito muito mais rápido, muito mais protetor e muito mais resolutivo a curto prazo. Bom, gente, é um prazer, ou foi, né? Está sendo e agora encerrado esse prazer de estar aqui com vocês. Espero ter aí contribuído de alguma forma com a cardiosuplementação. Mais uma vez, deixo meus contatos aí para a gente continuar trocando ideias, se vocês assim o quiserem. Agradecer à equipe da Central Injetáveis, né, pelo convite, por estar podendo participar aí com vocês desse evento. E eu tenho certeza vai ser um evento muito lindo, com muita coisa legal para a gente discutir. Fiquem com Deus, tenham aí muitas boas aulas e até a próximo encontro.